Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Estamos aqui para falar do primeiro encontro do módulo 3, Anjo Guardião. Um tema que toca profundamente a vida de todo mundo que quer se espiritualizar. Ao longo de 10 encontros, vamos tentar desenvolver isso, mostrar sobre vários ângulos, não apenas a importância, mas como nós devemos nos relacionar com, vou usar uma palavra para chamar a atenção, o tal desse anjo da guarda. Porque, infelizmente, para a maioria de nós, o anjo da guarda é uma fumaça sem significado, é um ser distante, é um ser vazio. Quando, na verdade, o nosso anjo da guarda é um ser vivo, é um ser humano, como nós, só que muito mais evoluído. É um ser que ama, que sente saudade, que quer estar junto, que se alegra com as nossas vitórias. Ao ponto de um anjo da guarda que eu tenho muito carinho, que é o anjo da guarda do Bezerra de Menezes, Santo Agostinho dizer o seguinte para Kardec, E Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos. Vocês devem todo dia nos lançar questões. Vocês devem todo dia nos perguntar. Não se cansem de conversar conosco. Por quê? Simplesmente pelo que eu disse. Eles sabem muito mais do que eu e do que vocês, de que sem eles nós não conseguiremos fazer a travessia da vida material e chegar bem no porto da vida espiritual mais uma vez. Vamos agora dar um rapidíssimo panorama histórico para que a gente comece, com os trilhos bem alinhados. Diferença entre anjo e anjo da guarda. Anjo, na definição espírita, são espíritos puros, espíritos que estão no topo da escala espírita, espíritos que já amadureceram tudo aquilo que a gente consegue imaginar que um ser humano possa amadurecer emocionalmente. São espíritos que transformaram todo o egoísmo em abnegação, são espíritos que se desprenderam de todas as posses, são espíritos que não têm mais vício emocional e moral, certo? Isso são anjos. Anjos, a palavra vem do grego, que significa mensageiro. Então, os anjos são aqueles espíritos que cumprem a vontade, são os mensageiros de Deus não só para a Terra, são os mensageiros de Deus para o universo. Imagina que emprego legal, Você vai executar as ordens de Deus em qualquer lugar do universo, Deus ordena aquilo, a gente, quando for anjo, vai lá e executa. Pode ser desde dar um aviso, que foi o caso do anjo Gabriel, que, aliás, tem uma mensagem muito legal do anjo Gabriel na Revista Espírita, que foi o que anunciou a Maria, como quem diz, eu vim aqui confirmar suas intuições, confirmar as informações que você tem por outros meios, pela intuição, pelos sonhos e tal, venho lhe dizer que não temas. O Cristo, o anjo mais evoluído do planeta, está reencarnando como seu filho. Então, o anjo reencarna, gente. O Cristo reencarna e a gente tem outros casos de reencarne de anjos na Terra. Então, assim, anjo reencarna, anjo é gente. Anjo é simplesmente uma pessoa extremamente, que chegou no ápice do amadurecimento emocional e intelectual. Então, anjo não é um ser de rasa, anjo é gente. E o que é anjo da guarda? Anjo da guarda, em tese, não é um espírito puro. Pode até ter um espírito puro, outro que seja anjo. Mas quando a gente usa o termo anjo da guarda, nós não estamos falando de um espírito puro, mas nós estamos falando, por definição, obrigatoriamente, um espírito de uma ordem bastante elevada. Um espírito superior. Nós podemos ter espíritos amigos que nos auxiliam, que podem ser mais ou menos evoluídos. E nós temos o nosso anjo da guarda. Ele é o diretor responsável pela nossa evolução. Ele é o chefe, o responsável pela nossa evolução. E esse cargo, olha que interessante, o cargo de anjo da guarda é nomeação de Deus. Deus nomeia o nosso anjo da guarda. Não existe um anjo da guarda que esteja ali sem a nomeação divina. Então não é pouca coisa.
E por que isso? Porque Deus nos ama tão profundamente que Ele escolhe um espírito que sabe que vai ser exato para guiar a nossa missão na Terra. Naturalmente, né, a gente vai observar aí que é muito comum, eu não vou dizer que todos, porque seria, né, um chute alto demais, mas de todos os casos que eu tenho conhecimento de anjo da guarda, são espíritos ligados ao indivíduo há muitos milênios. Tá certo? Então o anjo da guarda é um espírito superior, que nos ama profundamente, que recebeu de Deus a missão de guiar a nossa evolução. E também os espíritos colocam isso a Kardec, o frequente, o comum, né, a regra geral é que esse espírito, ele nos acompanha ao longo de muitas e muitas existências. Tá certo? Então são espíritos que nos acompanham ao longo dos séculos e dos milênios. Muitos, inclusive, há casos de espíritos que nos acompanharam da nossa expulsão de outros planetas, né? Então aí a gente está falando de espíritos que nos acompanham há dezenas de milhares de anos. Então a gente pode dizer que eles nos conhecem, tá certo? Eles nos conhecem. Então o anjo da guarda é esse espírito superior que Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa ter um guia particular, alguém que conhece as dezenas dos nossos planejamentos reencarnatórios ao longo dos séculos. Então, assim, gente, é alguém que sabe nos ajudar, alguém que sabe onde tocar nosso coração, alguém que sabe claramente onde a gente erra, onde a gente acerta. Realmente é alguém que pode nos ajudar em profundidade. Não é apenas um espírito superior, o que já é muita coisa, mas é um espírito superior que tem como missão dada por Deus nos acompanhar. Então é alguém que estuda a fundo a nossa evolução, em profundidade, para que possa nos ajudar. Bem, essa é a nossa introdução do tema. Como foi anunciado no começo, nós vamos agora à nossa segunda parte, né? A Vitória será responsável por ler as perguntas, né? E os nossos amigos espirituais irão responder, tá certo? O espírito que em particular é responsável por esse módulo chama-se Patrícia, que, né, não por coincidência, acredito eu, né, daí esse vínculo, é o meu anjo guardião, que me acompanha aí já há muitos e muitos milênios, né? Vamos ver se lá na frente, um dia a gente, né, pode, né, assim, tem a oportunidade é favorável até para a gente falar um pouco dessa história. Mas vamos, né, um passo de cada vez para que a gente, de fato, consiga, né, ir conquistando amadurecimento e compreensão. O objetivo nosso central é ajudar você na sua relação com o seu anjo da guarda. Nós não estamos num curso teórico, nós estamos num curso iniciático. Em que sentido? De vivência, um curso de experimentar em você, de vivenciar, de vida. É um curso de vida, não é um curso de teoria apenas. Me despeço, um grande abraço, vamos agora para a nossa segunda parte. Obrigada, Patrícia, pela sua presença. E como primeira pergunta, tem uma seguinte questão. Nós podemos nos comunicar com o nosso anjo da guarda? A primeira comunicação mediúnica de qualquer ser humano é sempre com o seu anjo guardião. Podemos dizer que a comunicação com o anjo não se interrompe. Quando no plano espiritual é o diálogo direto. No processo de reencarne, já há a comunicação do indivíduo com o seu anjo guardião, antes mesmo do parto. E após o parto, podemos garantir, muitas vezes,
A criança dialoga muito mais com seu anjo da guarda do que aqueles que estão ao seu redor, pois eles, anjo e protegido, aproveitam cada segundo para recapitular tudo aquilo que foi planejado antes do nascimento, para observar os pontos que precisam de mais atenção nos desafios a que serão enfrentados e, acima de tudo, para que o espírito reencarnado possa ficar totalmente envolto das energias do seu anjo da guarda. Podemos então dizer que a comunicação com o anjo guardião jamais é interrompida, nem antes, nem durante e nem após o nascimento do indivíduo. Sem ele, muitos dos processos de gestação seriam inviáveis, porque também é do anjo guardião que se partem as providências mais decisivas para que o processo de gravidez ocorra segundo o planejado. A presença desse amigo é sempre intensa durante todo esse processo e durante toda a infância. Pensar que, por qualquer motivo, o diálogo com o anjo da guarda é algo que deva ser proibido, é desconhecer os fundamentos básicos da lei de Deus, é desconhecer a necessidade humana de relacionamento, é desconhecer a misericórdia do próprio Criador. Deus permite que os nossos anjos da guarda se comuniquem conosco? Como expus, não apenas permite, mas deseja. É um desejo do Criador que o anjo guardião esteja o mais vinculado possível a seu protegido. E por isso, sempre elege como anjo guardião espíritos que já possuem virtude, poder e capacidade de realizar essa ligação mais profunda. Porque a relação anjo da guarda e protegido é um ensaio da relação do indivíduo com Deus. O anjo da guarda, em última instância, é o espírito responsável de ensinar um padrão de relação superior. Podemos dizer que é um ensaio da relação plena da criatura com o Criador. Quando o indivíduo evolui ao ponto de compreender em completude como deve se dar a sua relação com seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda passa a ser o Criador do universo. Essa é a missão máxima dos anjos guardiões: guiar o espírito, ajudá-lo a amadurecer ao ponto em que Deus se tornará o seu anjo da guarda. Como evitar ser enganado por algum espírito que diga ser o nosso anjo da guarda? Desenvolver a relação com o anjo da guarda a tal ponto de conhecer a lógica, a vibração, os tipos de conselho. Podemos comparativamente ensinar que quando você tem uma amizade continuada e longa com alguém, será quase impossível alguém substituir essa pessoa passando-se por ela, porque você conhece o outro nos mínimos detalhes, nas expressões, nos hábitos, na forma de aconselhar, na forma de chamar a atenção, a lógica interna da pessoa. Quando o indivíduo conhece, ou melhor, quando o indivíduo relembra, devido a um convívio continuado, todas as nuances da personalidade do seu anjo guardião, ele estará protegido de quaisquer mistificações. Então, como estabelecer uma relação profunda com o nosso anjo da guarda?
Esse é um imenso desafio para a criatura encarnada no planeta Terra atualmente. Se nos mundos superiores o diálogo com o anjo da guarda se dá de forma regular e natural, como o, por exemplo, de um aluno com seu tutor ou orientador, na Terra, dadas as complicações emocionais das criaturas, é um desafio imenso, mas que deve ser superado. É importante entender que, para que você consiga uma relação verdadeiramente sólida com seu anjo guardião, é necessária uma dedicação sincera. E essa dedicação sincera se compõe de várias ações cotidianas. Uma delas, diariamente, com um coração em paz, orar ao seu anjo guardião. Não apenas com palavras, porque não é a palavra que o Espírito Protetor ouve. O Espírito Protetor ouve a vibração. Um espírito só se torna apto a se tornar anjo guardião quando ele é capaz de muitas coisas, dentre elas, essa capacidade específica. Só pode ser anjo da guarda um espírito que é capaz de ouvir as vibrações do coração de seu protegido, mesmo estando a centenas de milhões de quilômetros de distância. Sei que isso pode assustar alguns, mas essas informações são essenciais para que se entenda como funciona a dinâmica da relação do protegido e de seu anjo guardião. Por isso, nem todos os espíritos podem ser anjo guardião. Então, ouvindo essa vibração do coração, o anjo guardião irá comunicar-se constantemente com o seu protegido. É necessário que o seu protegido também se esforce. Então, esse é o primeiro esforço que Deus requer do espírito encarnado para que ele estabeleça uma sólida relação com seu anjo guardião. O exercício de vibrações verdadeiras. Para quem deseja investir nesse tipo de relação, é necessário diariamente tirar alguns minutos e investir nessas vibrações. Acalmar-se e vibrar, pensando, mas mentalizando, se possível, essas vibrações em direção ao seu anjo guardião, dizendo o que se deseja. Sugiro inicialmente o pedido de estabelecer relações continuadas, vibrar com verdadeira vontade e intenção. Meu anjo guardião, eu quero estabelecer com você um contato mais sólido. Eu quero estabelecer com você um contato mais continuado. Meu anjo guardião, eu quero sentir as suas energias me penetrando. Se a cada dia, minha amiga, você fizer isso, se a cada dia aqueles que nos ouvem fizerem isso, com toda certeza, porque estamos falando de lei de Deus, esse contato irá ser iniciado e esse contato irá definir muitas coisas da sua existência atual, porque você estará conquistando, do ponto de vista da lei divina, espaço para uma relação e uma intervenção mais amorosa do seu anjo guardião em sua vida. Porque se todos possuem um anjo da guarda dado por Deus, quase ninguém, minha amiga, atualmente na Terra, utiliza essa verdadeira dádiva divina que é o anjo guardião, de forma a ter mais paz e a crescer espiritualmente. É preciso estabelecer uma relação continuada e intensa, para que no futuro o anjo guardião possa intervir, tornando a sua vida mais feliz. Existem outros
exercícios que podemos ir revelando pouco a pouco, mas como um momento inicial, surgir esse exercício, concentrar-se e vibrar com todas as forças e com toda a paz. Falo de força de vontade, força espiritual, buscando atingir o próprio anjo guardião com o coração e pedindo a Deus que essas energias sejam multiplicadas. Ao longo desse curso e ao longo dos anos, iremos sugerindo outras práticas e proporcionando exercícios para aqueles que já tiverem avançado nessas práticas iniciais. Quando o anjo guardião não atende um pedido específico, por exemplo, nos enviar uma mensagem psicografada ou aparecer em nosso sonho, significa que a gente tem que parar de pedir ajuda, tem que parar de querer nos comunicar com ele? De forma nenhuma. Significa que esse primeiro passo que eu me referi anteriormente ainda não foi dado. A matéria impõe uma barreira a essa comunicação, principalmente após a primeira infância. Ocorre então que caberá ao indivíduo investir sua emoção e suas vibrações para que seja restabelecida uma ligação mais intensa. Se o anjo guardião não responde prontamente, é porque o indivíduo ainda não criou condições básicas e mínimas necessárias para que essa resposta seja dada. Então, investir nisso é criar uma ponte energética. O anjo guardião tem plena capacidade, conquistada por ele, de estabelecer a ponte energética dele em relação ao indivíduo, mas manda a lei de Deus que o indivíduo, em suas limitações, deve fazer o esforço máximo para estabelecer a ponte do coração dele em direção ao seu anjo guardião. E aí sim estabelecer uma comunicação continuada, que irá ultrapassar em muito apenas mensagens psicografadas ou aparições em sonhos. Irá verdadeiramente guiá-lo em toda a sua existência e em todo o seu dia a dia. Então, como o nosso anjo da guarda pode nos auxiliar? O anjo da guarda, em nome de Deus, pode auxiliar a você que me ouve em todos os lances de sua existência. O anjo da guarda pode vos auxiliar em cada momento específico de sua vida. A solidão, meus filhos, é um ato de revolta sua, de vosso coração. A solidão não é a lei de Deus. Se você se der conta que existe um poderoso e tenro espírito superior que responde perante Deus um amparo que deseja dar a você e que basta você abrir seu coração para que isso aconteça, você irá sentir que a solidão é uma ilusão criada por um ato de auto-isolamento voluntário. Abri o vosso coração ao vosso anjo da guarda, e ele estará presente em todos os instantes da vida, vos auxiliando em tudo, em vossas escolhas mais difíceis e mesmo em vossas escolhas mais fáceis. Ele estará ampliando a vossa alegria e ele estará amenizando a vossa tristeza. Ele estará vos ensinando os prazeres intensos e saudáveis do Espírito. Ele estará potencializando a vossa inteligência. Ele estará dando força às vossas mãos. E Ele estará vos ensinando a melhor aproveitar o momento do repouso. Em nossa tradição antiga, o anjo da guarda é tido como aquele que ensina o espírito a viver
cada sensação, cada sentimento e cada pensamento da vida, minha filha. O que podemos pedir ao nosso anjo guardião? Podeis pedir a sabedoria para saber sentir cada sensação do vosso corpo. Podeis pedir a sabedoria para saber lidar com cada sentimento baixo ou elevado. Podeis pedir a sabedoria para corrigir todas as vossas ideias confusas e vos tornar lúcidos e sábios. Tudo isso podeis pedir e muito mais. O anjo guardião não é simplesmente alguém que vem dar dádivas externas. É alguém que vem vos ensinar a saber transformar cada pequeno e grande acontecimento da vida em paz e em felicidade eterna. Não importa o que for, minha amiga. Podeis pedir qualquer coisa ao vosso anjo da guarda, se esse pedido vos leva a Deus. Não vos esqueçais. Cabe ao vosso anjo da guarda vos preparar para uma relação eterna com o Criador do Universo. E Ele tudo aproveitará para vos ensinar isso. E o que não devemos pedir ao nosso anjo da guarda? Não deveis pedir nada que magoeis o coração desse espírito belo. Nunca deveis pedir o apoio dele para a maldade. Nunca deveis pedir o apoio dele para a calúnia. Nunca deveis pedir o apoio dele para se afastar do Pai Criador. Tudo aquilo que vos afasta de Deus não deve ser objeto de solicitação ao vosso anjo da guarda. Tudo aquilo que é aprendizado de conviver com o Pai interessa em profundidade ao vosso anjo da guarda. E que tipo de relação o nosso anjo da guarda quer construir conosco? Que tipo de relação ele gostaria de construir conosco? A relação da amizade mais profunda que jamais existiu, a não ser quando se tem o coração aberto. A relação da amizade daquele que pode vos acompanhar ao longo dos milênios sem nunca perder a ternura, apesar de vossos erros clamorosos. O anjo da guarda é aquele amigo solícito que pode atravessar milênios de trevas para conquistar um sorriso de paz que brota de maneira espontânea no rosto de seu protegido. O anjo da guarda é aquele que deseja que depois de investir tantos milênios abnegadamente na felicidade de seu protegido, ele seja capaz de se tornar o anjo da guarda daqueles que estão ao seu redor. A relação que o anjo da guarda deseja com seu protegido é a de transformá-lo, minha filha, em anjo da guarda daqueles que mais precisam. Porque uma vez que esse espírito superior ensinou ao seu protegido amparar aqueles que estão mais necessitados do que ele, com a mesma abnegação que ele dedica ao protegido, a sua missão estará praticamente cumprida, porque ajudando aos que mais sofrem, nós encontramos Deus.